Por que que quando se trata de evolução, todo mundo é especialista? Boa noite, senhores. Hoje eu queria conversar sobre esse assunto que eu acho extremamente engraçado. Mas se você for em qualquer comentário do YouTube ou conversar com pessoas aí num boteco, você vai perceber que todo leigo é especialista em evolução. Que todo leigo, mesmo aquele de QI 80 com ensino médio incompleto, pensa que compreende a teoria e é capaz de te corrigir, ainda que você tenha, por exemplo, um diploma na área que ele mesmo não tenha. E eu fiquei refletindo sobre esse fenômeno. Por que isso acontece? E veja, eu não quero aqui dizer que isso só ocorre na área da evolução. Não. Pessoas que sabem pouco, mas acham que sabem muito, existem em qualquer área do conhecimento. Mas é a minha impressão que no evolucionismo o problema é mais sério. E eu cheguei a uma conclusão que eu queria compartilhar aí com os senhores. A minha conclusão é a seguinte: o fato que tantos leigos se sentem confiantes em debater com pessoas que sabem mais do que elas é porque a teoria da evolução é tão simples que qualquer idiota com QI 70 consegue entendê-la. Tá? Para você explicar, por exemplo, galáxias, né, o comportamento dos átomos e moléculas, você precisa aí de física e química avançada. Você precisa de equações complexas, de modelos complexos, que a vasta maioria das pessoas não consegue compreender. Se um cara que estuda física quântica, um professor de física quântica, tentar ensinar para um QI 80 como funcionam as equações de física quântica, é difícil que ele vá conseguir fazê-lo. Tá? Principalmente em um comentário do YouTube ou em um boteco. Ok? Só que no caso da evolução, e essa foi a sacada de Darwin, os princípios são tão simplórios que qualquer idiota consegue compreender. Quais são esses princípios? Ora, existem variações que ocorrem ao acaso em populações, e aquelas variações que causam algum tipo de vantagem serão passadas para frente por causa do princípio da herança. Ponto. É isso que Darwin fala. Ok? O resto é simplesmente alguns excessos que não são necessários para entender o ponto principal da evolução. Então qualquer idiota consegue entender isso. Populações variam, ele olha ao redor, olha para a sala dele de alunos lá, vê que alguns têm nariz grande, outros pequeno, com louros. Né? Caso alguma daquelas características aumente o sucesso reprodutivo do indivíduo e aquilo ali foi herdável, ele vai passar isso para frente. Pronto, você explicou todos os organismos do planeta, desde a ameba e a cianobactéria até o camelo e o ser humano. Então, a pessoa, quando compreende, ela se sente inteligentona, porque com princípios tão básicos, ela consegue aí explicar tudo que existe no ramo biológico. Agora, o que eu pergunto e faço vocês refletir é o seguinte: não parece um pouquinho estranho que para a gente explicar os objetos mais simples da galáxia, as próprias galáxias, os elementos, nós precisamos aí de equações e modelos complexos envolvendo matemática profunda, mas para explicar as entidades, os entes mais complexos do universo inteiro, nós precisamos de princípios que um QI 70 consegue compreender em 30 segundos. Isso não é estranho? Então é por isso, senhores, que o evolucionismo é tão popular entre os leigos. Porque o leigo se sente inteligente. Porque ele entende o que o pós-doutor, o professor do MIT, ensina para ele. E é por isso que a maioria dos biólogos evolutivos, eu digo isso por experiência, não entendem nada de matemática, não entendem nada de probabilidade. Se entendessem, chegariam à conclusão que por mutação aleatória e seleção natural é basicamente impossível, do ponto de vista probabilístico, transformar uma baleia a partir de um artiodáctilo, de um cervo pequeno, um organismo parecido com um cervo. Qual é a equação da baleia? Qual é a equação da vida surgindo a partir da não-vida? Tudo que o evolucionista, principalmente o leigo, faz
é repetir. Ah, essas coisas parecem umas com as outras. Ah, tem variação natural ao acaso, aquelas vantajosas sobrevivem, e assim eu explico os organismos que são as entidades mais complexas do universo inteiro. Então, essa é a minha teoria. O evolucionismo é uma teoria extremamente simplória. Ah, mas aí vai vir um comentarista de YouTube me dizer: não, mas tem aí coisas extremamente complexas, deriva genética, duplicação gênica, duplicação de genoma inteiro, transposição, retroelemento, blá blá blá. Vejam, essas supostas causas, ainda que complexas a nível de o que está acontecendo no nível genômico, o que faz um transposon pular, como isso vai afetar a expressão gênica. Mas os princípios envolvidos são exatamente os mesmos. Não interessa quão complexo um transposon haja no genoma, a ideia é que, se aquele transposon gerar algum tipo de vantagem reprodutiva, aquilo ali será passado para frente. Então, o princípio é exatamente o mesmo. Vantagem, sobrevivência, reprodução. Né? Então, fica aí a minha suposição e pergunto aos senhores se os senhores concordam com isso. E esperem para os comentaristas de YouTube já virem comentar nesse vídeo aqui, para me dizer que eu não entendo, e aí eles vão me ensinar, como sempre ensinam, né, os Einsteins da biologia. Então, fiquem com Deus, tenham uma excelente noite e até a próxima.